Imagine você chegar em casa cansado, depois de um dia cheio de problemas, e ouvir algo que o tempo tinha levado há muito tempo. Você corre até a sala e vê seus filhos dançando, rindo, e no meio deles, a nova faxineira. Feliz, a casa parece ter alma de novo, mas a raiva fala mais alto. Você grita, acusa, destrói aquele momento com palavras que não dá para voltar atrás. O som da alegria que você esperou por anos vai se calar por causa da pior decisão da sua vida. A mansão Rodrigues fica no Morumbi, São Paulo. O tipo de lugar que você vê e pensa, aqui mora gente feliz. Mas nem tudo é o que aparece. Quem passava na frente só via os muros altos e o portão de ferro. Mas quem trabalhava lá dentro sabia a verdade. Aquela casa era um cemitério de luxo, silenciosa, fria e sem vida. E o pior, que tinha 3 crianças morando ali. Mateus, Henrique e Gabriel, trigêmeos, 5 anos de idade. Cabelo bagunçado, olhos espertos e zero limite. Desde que a mãe Helena faleceu um ano antes, os meninos viraram outra coisa. Não eram mais crianças. Eram pequenos soldados em guerra contra o mundo. Quebravam tudo. Gritavam com todo mundo. Jogavam comida. Escondiam chaves. Colocavam cola na cadeira da governanta. Amarravam corda na escada para derrubar quem passasse. 10 babás em um mês, todas saíram chorando. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Algumas nem esperaram o salário. Uma foi embora no meio da noite deixando um bilhete. Essas crianças precisam de limites. A governanta, Dona Lourdes, uma senhora de 60 anos que trabalhava lá há décadas, já não sabia mais o que fazer. Ela cuidava da casa, mas os meninos? Impossível. E o pai? Antônio Rodrigues, de 38 anos. Bilionário, dono de uma das maiores construtoras do Brasil. Empresário frio, sério, sempre de terno. O tipo de homem que resolve tudo com dinheiro. Desde que Helena faleceu, ele se trancou no escritório. Reuniões, contratos, papelada. Ele saía de casa às 6 da manhã e voltava à meia-noite. Quando cruzava com os filhos no corredor, mal olhava. Os meninos chamavam pai. Olha aqui, ele passava reto. Ele era fantasma de gravata. Numa segunda-feira de manhã, Dona Lourdes abriu o portão e deu de cara com uma mulher de uns 35 anos, com uma mochila velha nas costas e um sorriso no rosto. Bom dia. Eu sou a Catarina. Vim pela vaga de faxineira. Dona Lourdes suspirou. Filha, você tem certeza? Essa casa não é fácil, não. Catarina riu. Se fosse fácil, não ia precisar de mim. Ela entrou, olhou ao redor. A mansão era linda, mas sem alma. Parecia um hotel de luxo abandonado. Catarina era simples. Nasceu e foi criada na Zona Leste, filha de faxineira também. Perdeu a mãe cedo. Trabalhou em casa de família a vida inteira. Sabia lavar, passar, cozinhar, organizar. Mas o que ela tinha de mais forte não era a mão para trabalho, era o coração. Dona Lourdes avisou. Os meninos são difíceis. A última babá saiu ontem. Disse que não aguenta mais. Catarina sorriu. Não vim para durar. Vim para ficar. Dona Lourdes deu uma risada amarga, como quem ouve uma promessa impossível. No dia seguinte, Catarina foi preparar o café da manhã dos trigêmeos. Quando entrou na cozinha, encontrou o caos. Mateus, o mais velho por 2 minutos e líder da turma, estava em cima da mesa com uma colher na mão, gritando ordens. Henrique, o do meio, ria e jogava pedaços de pão no chão. Gabriel, o caçula e mais quieto, observava tudo de longe, mas com um sorrisinho maroto. Leite derramado. Pote de geleia aberto e caído. Farinha espalhada no chão. Catarina cruzou os braços e ficou parada, só observando. Os 3 pararam e olharam para ela. Quem é você? Perguntou Mateus desconfiado. Sou a Catarina. E vocês? A gente manda aqui. Que bom. Então vocês vão me ajudar a limpar essa bagunça. Henrique gargalhou. A gente não limpa nada. Catarina sentou numa cadeira, tirou um pão da mesa e começou a comer tranquila. Tá bom. Então eu também não vou fazer café para vocês. Cada um por si, os 3 se entreolharam confusos.
Ninguém nunca tinha reagido assim. Mas a gente tá com fome. Reclamou Gabriel, a voz fina. Eu também. Mas comida de verdade só sai de cozinha limpa. Se quiserem comer direito, vão ter que me ajudar. Silêncio. Mateus desceu da mesa. Pegou um pano. Henrique e Gabriel seguiram. Em 15 minutos a cozinha estava organizada. Catarina sorriu. Agora sim. Vamos cozinhar juntos? E ali, entre farinha, ovos e risadas, as coisas começaram a mudar. Catarina ensinou os três a fazer panquecas. Gabriel quebrou o ovo errado e riu. Henrique lambeu a colher de massa. Mateus, sempre sério, tentou virar a panqueca no ar e quase acertou. Pela primeira vez em meses, a cozinha daquela mansão teve som de alegria. À tarde, no jardim, os meninos armaram uma emboscada, amarraram uma corda fina entre duas árvores, na altura do tornozelo. Catarina ia passar, tropeçar e cair. Era o teste clássico. Todas as babás caíam. Algumas choravam, outras gritavam. E todas iam embora logo depois. Catarina vinha caminhando, fingindo que não viu nada. Tropeçou, caiu sentada na grama. Os três começaram a rir. E então ela começou a rir também. Levantou, sacudiu a roupa, olhou para a corda e disse: "Boa armadilha! Quem teve a ideia?" Mateus, desconfiado. Eu, esperto. Mas eu já vi essa. Na casa onde eu trabalhava, os meninos faziam igual. Só que com arame farpado. Henrique arregalou os olhos. Arame farpado? Doía pra caramba. Mas era engraçado, ela sorriu. Os três ficaram sem reação. Ninguém nunca tinha rido junto com eles. Mateus baixou a guarda. E pela primeira vez em meses, deixou escapar um sorriso verdadeiro. 2 dias depois, Antônio Rodrigues estava no escritório, cercado de papéis, quando ouviu algo estranho. Música, ponto e risadas. Ele franziu a testa. Saiu do escritório e foi até o salão principal. Quando abriu a porta, travou. Catarina estava dançando no meio da sala, segurando as mãos de Gabriel e Henrique. Mateus, do lado, batucava numa panela com uma colher. A música tocava alta. Os meninos riam, pulavam, gritavam. A casa estava viva. Antônio explodiu. "O que é isso? Isso aqui virou circo?" Catarina parou. Os meninos congelaram. Ela olhou firme para ele. "Não, senhor. Isso é uma família tentando se curar." Antônio ficou vermelho de raiva. Quem aquela mulher pensava que era? "Eu pago você para limpar a casa, não para bagunçar ela." "Eu tô limpando, sim. Só que não é o chão, é o coração deles." Os dois se encararam. Ninguém ousava desafiar Antônio Rodrigues. Ninguém. Mas Catarina não desviou o olhar. Gabriel, com a voz baixinha, murmurou: "Ela parece a mamãe." Antônio engoliu seco. Virou as costas e saiu batendo a porta. Mas algo nele balançou. Era madrugada quando Catarina acordou com um barulho. Choro. Ela desceu devagar e foi até o quarto dos meninos. A porta estava entreaberta. Os três estavam sentados no chão, abraçados, chorando baixinho, com medo de acordar o pai. Catarina entrou, se sentou no chão ao lado deles. "Posso ficar aqui com vocês?" Henrique, ele olhou para os filhos, para os 3 rostinhos esperançosos, e saiu sem dizer nada. A muralha dele começava a rachar. No dia seguinte, Antônio chamou Catarina no escritório. "Você está demitida." Ela cruzou os braços. "Por quê?" "É porque você está passando dos limites. Eu pago você para trabalhar, não para se meter na minha família." "Família? O senhor mal olha para os seus filhos." Antônio bateu a mão na mesa. "Você não sabe de nada. Eu sei que o senhor perdeu a esposa. E sei que eles perderam a mãe. Mas sabe o que é pior? Eles perderam o pai também." No mesmo dia, silêncio. Antônio respirava pesado, o rosto vermelho, os olhos brilhando. Catarina continuou, a voz firme, mas suave: "O senhor está com medo de sentir. Porque se sentir, vai doer. E o senhor acha que se trancar no escritório vai proteger vocês da dor. Mas não vai. Só vai aumentar ela." Antônio virou o rosto. Então, pela primeira vez em 1 ano, as lágrimas vieram. Rápidas, silenciosas, verdadeiras. Mas ele enxugou logo e disse, a voz rouca: "Saia da minha casa." Catarina pegou a bolsa e saiu, humilhada, triste, mas de cabeça erguida. Naquela noite,
Sozinho no escritório, Antônio viu a caixa colorida em cima da mesa. Os meninos tinham deixado ali. Ele hesitou, mas abriu. 3 fitas, colocou a primeira no gravador. A voz de Henrique ecoou na sala. Eu me sinto sozinho. Antônio fechou os olhos. A segunda fita. Gabriel, eu tenho medo de esquecer o cheiro da mamãe. Ele segurou a borda da mesa. A terceira. Mateus, eu quero que o papai me abrace de novo. Antônio desabou, chorou, sozinho, no silêncio frio daquele escritório. Chorou pela esposa, pelos filhos, por tudo que ele tinha perdido e por tudo que ainda podia salvar. Pela primeira vez em 1 ano, o empresário morreu e o pai acordou. Se você está gostando da história, se inscreve no canal e se prepara para esse final emocionante. Na manhã seguinte, os meninos entraram no escritório com a caixa. Colocaram na frente do pai, sem saber que ele já tinha ouvido tudo. Mateus disse a voz firme: o senhor pode ouvir, mas tem que ouvir de verdade. Antônio olhou para os 3 e apertou o play, ouviu de novo. Cada palavra, cada soluço, e dessa vez na frente deles caiu em prantos. Mateus foi o primeiro. Abraçou o pai. Henrique e Gabriel vieram logo atrás. Os 4 ficaram ali, abraçados, chorando juntos. Quando o choro passou, Gabriel pediu: pai, traz a Catarina de volta. Antônio assentiu. Antônio pegou o carro e foi até a Zona Leste. Perguntou. Procurou até achar a casa de Catarina. Uma casa simples, pequena, mas com flores na janela. Ele bateu na porta. Catarina abriu. Surpresa. Senhor Antônio? Ele tirou o chapéu. Algo que nunca fazia. Eu vim pedir desculpas e pedir que você volte. Catarina cruzou os braços. Por quê? Para eu ser humilhada de novo? Não, para me ajudar a ser pai de novo. Ela o encarou. E viu pela primeira vez um homem quebrado, mas honesto. Só volto se for pelos meninos. É por eles. E por mim também. Catarina suspirou e aceitou. Dias depois, no jardim, Antônio estava sentado na grama com os filhos. Catarina observava de longe, com um sorriso orgulhoso. Mateus desenhava com giz colorido. Fez 2 castelos e então, com cuidado, desenhou uma ponte ligando os 2. Pra gente nunca mais ficar separado, disse ele. Antônio puxou o filho para um abraço e os 4 desenharam juntos, sob o sol da tarde. Naquela noite, os meninos pediram: pai, toca piano pra gente. Antônio hesitou. Não tocava desde que Helena faleceu, mas foi até o piano. Levantou a tampa e começou. A música encheu a casa. Os meninos fecharam os olhos e sorriram. Era como se a mãe estivesse ali. O passado e o presente se encontraram naquela sala. E pela primeira vez em muito tempo, a casa respirou. No dia seguinte, Antônio reuniu todos os funcionários na sala. Dona Lourdes, o motorista, o jardineiro, a cozinheira. E Catarina, eu quero pedir desculpas por ter humilhado vocês, por ter tratado essa casa como empresa. Mas isso acaba hoje. Essa casa não vai mais ser um mausoléu. Ela vai ser um lar. Houve lágrimas, sorrisos, abraços. A mansão, antes fria e silenciosa, se encheu de vida. 5 anos se passaram. Os trigêmeos agora tinham 10 anos. Mateus descobriu que amava desenhar. Passava horas fazendo quadrinhos e retratos da família. Henrique amava cantar. Cantava no coral da escola e sonhava em ser cantor. Gabriel tocava piano. Herdou o talento da mãe e a paixão do pai. Catarina ainda trabalhava na casa, mas não como faxineira. Ela cuidava dos meninos, os educava, os amava. E recebia um salário digno, mais que justo. Todos a tratavam como família. Principalmente Antônio, que agora era seu melhor amigo. E nas noites de sexta, a casa inteira se reunia. Antônio tocava piano. Henrique cantava. Mateus desenhava. Gabriel tocava junto com o pai. Catarina e Dona Lourdes preparavam o jantar. E todos, absolutamente todos, eram felizes. A mansão do silêncio tinha virado um lar de música, risadas e amor. Porque no fim, o que aquela família precisava não era de dinheiro, era de coragem para sentir. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo de qual cidade você é e até a próxima história.